Olá, meus amigos e amigas, meu nome é Luiz Marques, sou professor da disciplina Fundamentos de Economia na Faculdade Baiana de Direito. É um prazer para mim estar aqui com vocês batendo um papo, Giro Cultural da Baiana. Eu vou conversar com vocês sobre um livro, mas esse livro em particular foi um livro que me pegou assim de maneira muito forte, que é um livro chamado O Homem que Amava os Cachorros. Não sei se dá para pegar, mas acho que sim. O Homem que Amava os Cachorros, de Leonardo Padura. Leonardo Padura é um escritor cubano. Acredito que ele ainda mora em Cuba, né? Pelo que eu já li, ele mora ainda em Havana e tal. Ele tem vários livros lançados, é um sucesso mundial. E esse livro é muito interessante, tem a ver com a disciplina Fundamentos de Economia, sobre um aspecto específico que eu vou comentar. Que o livro, na verdade, é um romance, mas baseado em fatos reais, né? Trabalha um romance com pessoas reais, pessoas que viveram em fatos reais. A história de Leon Trotsky, né? Um dos revolucionários da Revolução Russa de 1917, da Revolução Bolchevique. Ele é expulso depois do Partido Comunista, do Partido Bolchevique. Ele briga com Stalin, né, que tomou o poder na Rússia como grande líder anos depois. Ele é expulso da Rússia, ele foge, ele é exilado, ele com a mulher Natália e os filhos, e ele fica em peregrinação, passa um tempo na França e tal, e depois ele vai na Turquia, na França, depois ele vai para o México. Ele vive os últimos anos de vida dele no México, na casa de uma grande pintora, que é a Frida Kahlo, né, famosa Frida Kahlo, e seu marido Diego Rivera. Eles ficam hospedados na casa dos mexicanos, né, Frida Kahlo e Diego Rivera, exilado, né? E então, portanto, uma pessoa real, uma pessoa histórica, Leon Trotsky. E conta a história do assassino de Leon Trotsky, uma pessoa chamada Ramon Mercader, que era um espanhol, também socialista, comunista e tal, mas que, amando de Stalin, né, ele vai para o México e acaba matando Trotsky, né? E o livro conta essa história, é um romance, mas baseado em fatos históricos, né, do século XX. E é muito interessante o desenlace do livro, porque o Ramon Mercader, ele tem uma estratégia para se aproximar de Trotsky muito interessante. Ele começa a namorar com uma moça que era jornalista e era aliada de Trotsky. Ele, portanto, entra na família, né? Ele passa a frequentar a família como uma pessoa amiga da família, e ele, obviamente, trai a família depois, matando Trotsky do jeito que matou, né? O livro é muito interessante porque você não consegue parar de ler. Você começa a ler e cada capítulo que passa, você vai ficando mais instigado com a história. A gente já sabe o que vai acontecer no final, a gente sabe que Trotsky vai morrer, mas a gente fica muito instigado com como Leonardo Padura consegue escrever aquilo ali. A relação que eu faço com a minha disciplina é porque o livro fala sobre um momento histórico e uma utopia histórica que foi o socialismo, né? O socialismo no século passado, e a gente fala sobre socialismo, a gente fala sobre o comunismo, a diferença ideológica entre socialismo, comunismo, capitalismo e tudo mais. E hoje, às vezes, as pessoas não sabem exatamente diferenciar uma coisa da outra, né? E fala como uma pessoa que foi um líder de uma revolução, que foi o Trotsky. Ele viu que a revolução estava indo errado, ele viu que o socialismo na prática implantado por Stalin não estava indo bem, era uma ditadura que na verdade foi implantada. Ele se revoltou contra isso, por isso ele foi expulso do partido e da própria Rússia, acabou sendo assassinado, né? A história passa toda ali de 1917, quando a gente tem a Revolução Russa, até 1940, quando Trotsky é assassinado. Pega o período pré-Segunda Guerra Mundial, né, que é os anos 30, né, com a ascensão de Hitler também. É um livro muito bom. Padura era um grande escritor. Ele tem um outro livro maravilhoso, que é Hereges. Esse livro também é muito bom. Também baseado em fatos reais, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a expulsão dos judeus da Alemanha, da Europa e tal, mas que ele usa também para romancear. Ele tem 4 livros, né, que depois ficou conhecido como As Estações de Havana, e que virou uma série no streaming chamada As 4 Estações de Havana, que são histórias policiais passadas em Havana. Aliás, ele começou escrevendo histórias policiais em Havana, em Cuba. Eu acho que O Homem que Amava os Cachorros é um livro muito interessante, fala de história, fala de algo que a gente precisa entender sobre o nosso mundo, né? Mas é um romance que pega você e te derruba, você não consegue parar de ler. Eu aconselho para quem gosta de leitura, uma boa leitura, ler o livro, e depois peço que comentem, que mandem algum comentário sobre o livro, se gostaram ou não, se foi legal ou não. Eu digo como um bom livro.